Olá, tudo bem? Esta é a segunda aula sobre vetores, tá? Então veja a aula 1, esta será a aula 2. Então na aula 2, nós vamos falar sobre subtração entre dois vetores, tá? A gente indica a subtração de um vetor por VD. Significa vetor diferença, tá? Então, a diferença entre um vetor A e um vetor B. A menos B, tá? No gráfico, geometricamente, a gente indica assim a subtração. Aqui você tem o vetor A e o vetor B. Eles estão sujeitos a um ângulo alfa. E aqui você tem a origem do vetor. Aqui a reta A. E aqui a reta B. Tá? A gente indica a diferença, o vetor diferença, da seguinte forma. O vetor diferença A menos B significa que a extremidade do vetor, o vetor é uma semirreta, tá, pessoal? A extremidade do vetor, ela vai ficar na extremidade do vetor A, entendeu? E a origem fica na extremidade do vetor B. É diferente da aula passada, que a gente viu a adição. Então é simples. A diferença, o vetor diferença, a origem dele começa no final do segundo vetor. E a seta dele, que é a extremidade, termina no final do primeiro vetor. É ao contrário, tá? Origem em B, extremidade em A. Essa é a indicação geométrica. Algebricamente, o vetor diferença ele é calculado por esta forma. O módulo, que é o valor numérico acompanhado da unidade de medida, é calculado assim. VD é igual a raiz quadrada do vetor A ao quadrado mais o B ao quadrado menos 2AB vezes cosseno de alfa. Tá? Então, esta é a fórmula. A direção do vetor diferença é da reta AB. Tá? A direção é a reta. Ela pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ser inclinada, igual essa aqui. Tá? O sentido é de B para A. Tá vendo aqui, ó? O sentido é de B para A. O vetor tem origem aqui e vai em direção a A. Então, a origem é sempre no final do segundo, em direção ao final do primeiro. Tá? Então, agora, vamos resolver uma questão envolvendo a diferença. Tá? Na hora de resolver as questões, não há necessidade de você ficar desenhando geometricamente. Basta utilizar a fórmula. Então, são dados os vetores A e B, de módulos 4 metros e 6 metros, respectivamente. Então, o vetor A tem 4 e
e o B tem 6. Eles estão sujeitos a um ângulo de 60 graus. Então, a questão te forneceu o cosseno de 60 graus, que é meio, 0,5. Tá? Então, calcule o módulo do vetor A menos B. Então, vamos lá. Calculando o módulo do vetor, fica assim. O vetor A, 4 metros. O B, 6 metros. Tá? E o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Então, vamos lá. O vetor diferença é calculado com esta forma. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Alfa é o ângulo, tá? Então, o vetor diferença é igual. Quem é o A? 4. 4 ao quadrado. Quem é o B? 6 ao quadrado. 2 vezes A, que é 4, vezes B, que é 6, vezes o cosseno de alfa. O cosseno de 60 graus é 0,5. Então, o vetor diferença é igual. 4 ao quadrado dá 16, 6 ao quadrado dá 36. Aí você multiplica 2 vezes 4 vezes 6 vezes 0,5. Que vai dar quanto? Dá 24. Tá? Então, o vetor diferença é igual. Você faz essa subtração. 16 mais 36 menos 24 é igual a 28. Tá? Só que 28 não tem raiz exata. Então, nós vamos decompor o 28. 28 é um número par, então você divide por 2. Dá quanto? Dá 14. 14 continua por 2, e dá 7. 7 só dá por 7. Tá? Então, deu 2 ao quadrado vezes 7. Então, o vetor diferença é igual 2 ao quadrado vezes 7. Então, o vetor diferença é igual. O índice da raiz quadrada é 2. Então, eu cancelo esse 2 com 2. Então, o 2 sai fora do radical. Aqui é 1, eu não posso dividir por 2. Então, o 7 permanece no radical. Então, o vetor diferença é esse. 2 que multiplica a raiz quadrada de 7. Tá? Agora, vamos fazer mais um exemplo. Em cada caso, acha o módulo do vetor A menos B, sabendo que A vale 6 centímetros e o B 10 centímetros. Tá? Então, veja. Letra A. O primeiro vetor, veja que ele nem forneceu o ângulo para você. Mas você sabe aqui. Qual o valor do A? 6 centímetros. O valor do B, 10 centímetros. Que ângulo é isso aqui? Ó? Alfa é igual a 90 graus. Entendeu? O cosseno de 90 graus é 0. O cosseno de 90 graus é igual a 0. Como o cosseno é 0,
Não há necessidade de você escrever a fórmula completa. Se você escrever a fórmula completa, não tem problema, tá? Mas quando o ângulo for de 90 graus, você basta escrever assim, ó, o vetor diferença é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Isso vale tanto para a subtração como para a adição. Coincide, inclusive, quando você faz a adição e a subtração, quando o ângulo é de 90 graus, o resultado é o mesmo. Tá? Então, o vetor diferença é igual. Quem é o A? É 6. E quem é o B? É 10. Então, o vetor diferença é igual a 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado dá 100. Então, o vetor diferença é igual a 136. Vamos decompor aqui, ó, 136. 136 é par de 20 por 2. 130 dá 65. 6 a metade dá 68. Por 2 dá 34. 34 dá por 2, que dá 17. 17 só dá por 17. Então, dá 2 ao cubo vezes 17. Tá? Então, vamos lá. O vetor diferença é igual a 2 ao cubo vezes 17. Só que o índice aqui, ó, é 2. Então, eu faço o seguinte, ó, eu vou simplificar esse radical. Ó. O 3 aqui eu baixo para 2 ao quadrado e 2 elevado a 1. Porque 2 mais 1 é 3, então dá no mesmo. E multiplico pelo 17. Então, o vetor diferença é igual. Aqui é 2, eu cancelo esse 2 com 2. Então, esse 2 sai do radical. Já esse 2 permanece, porque aqui é 1. E o 17 também. Então, o vetor diferença é igual a 2, que multiplica 2 vezes 17, dá 34. Como não deu para eu simplificar, eu multiplico e ponho novamente dentro do radical. Entendeu? Então, é isso. Adição ou subtração, quando o ângulo for de 90 graus, somente de 90 graus, basta aplicar esta fórmula. Não precisa escrever a fórmula completa. O resultado vai ser o mesmo. Se você quiser escrever a fórmula completa, pode escrever. Porque o cosseno é zero. Quando você multiplicar, vai dar zero. Tá? Então faça o teste que você vai ver. Agora a letra B. A mesma questão. O A vale 6. O B vale 10 centímetros. E o cosseno de 30 graus é igual a 0,8. Então, qual é a fórmula? O vetor diferença é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de alfa. Só voltando à questão anterior, quando for 90, o cosseno vai ser zero. 0 multiplicado por b, por a e por 2 vai dar zero. Então, por isso que você trabalha só com essa parte aqui. Ó, tá? Então, o vetor diferença é igual. Se você quiser fazer o desenho do vetor, tudo bem, mas não há necessidade, tá? Eu esqueci de marcar aqui para vocês só o seguinte. Aqui é o vetor A e aqui é o vetor B, tá?
Observe que os valores do vetor são proporcionais aos seus segmentos, tá? Quando você põe A igual a 6 e B igual a 10, você não pode pôr o vetor A aqui no segmento maior do que o B. Então, sempre observe isso que a gente considera, tá? Se A tem a medida menor, o segmento A tem que ser menor. Entendeu? Então, sempre assim. Então, vamos lá. Quem é o A? O A é 6, o B é 10, o A é 6, o B é 10, o cosseno de 30 é igual a quanto? 0,8. Então, o vetor diferença é igual a 6 ao quadrado, 36, 10 ao quadrado dá 100. Aí você multiplica 2 vezes 6 vezes 10 vezes 0,8. Faça a conta com calma e vai dar quanto? 96. Agora você faz essa continha, 36 mais 100 dá 136. Menos 96 vai dar igual a 40. 40 não tem raiz exata, então você já sabe. Não tem raiz exata, vai simplificar o radical. Por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então deu quanto aqui, ó? 2 ao cubo vezes 5. Então vamos lá. O vetor diferença é igual a 2 ao cubo vezes 5. Como aqui é 2, eu vou baixar aqui para 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, multiplicado por 5. Você sabe que o expoente do 5 aqui também é 1, e não precisa colocar, tá? Então eu vou simplificar esse 2 com 2. Então esse 2 sai do radical. Esses que têm expoente menor que o índice permanecem no radical. 2 elevado a 1 é 2, 5 elevado a 1 é 5. Então, o vetor diferença é igual a 2, que multiplica 2 vezes 5, 10. Você simplificou e eles continuaram no final, você multiplica para deixar organizado, tá? Então, esse é o vetor diferença, tá? Então, é isso. Se você quiser fazer o desenho do vetor diferença, você faz. Ó. Aqui, por exemplo, a origem começa no final do vetor B e a extremidade no final do vetor A. É o contrário, tá? Então, aqui é o vetor diferença. Mas não há necessidade, não. Basta você utilizar as fórmulas. Na próxima aula, pessoal, nós vamos continuar com vetores.